Notícias do Corinthians. Ó, nós vamos ler notícias do Corinthians. Graças a Deus, não são tão notícias tão ruins assim, né? Igual foi semana passada, tá ligado? São notícias mais ou menos, tá? Ah, mas se você gostou do vídeo, se você gosta dessas notícias, deixa um like, se inscreve no canal, ajuda teu tio, certo? Ó, vamos ler aqui, ó. Corinthians define programação da intertemporada durante paralisação para o Mundial del Clubes. Quem escreveu essa matéria foi a Marina Borges e o Vitor Chicaroli. Aqui tá o Dorivella e o Fabola. O Corinthians já definiu como será o cronograma da equipe profissional durante a paralisação do futebol brasileiro para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos, conforme noticiado pelo GE. Globo. Confirmado pelo meu timão, o elenco alvinegro terá 15 dias de folga após o jogo contra o Grêmio, marcado para a próxima quinta-feira, dia 12, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A representação dos atletas está prevista para o dia 28, data que marca o início da intertemporada no Joaquim Grava. A comissão técnica, ao lado da diretoria, optou de manter os treinos na capital paulista, repetindo a estratégia abordada na pré-temporada de janeiro. Aqui eu acho válido fazer isso, porque o Corinthians é praticamente o mesmo time desde o final do ano passado, que a gente fez as 9 vitórias seguidas e ficou na primeira divisão. E não teve um descanso assim, tá ligado? Por causa do Paulistão, que teve uma pá de jogo. Eu acho esse descanso válido. Acho válido. Essa pré-temporada vai ser bom, entendeu? Pra consertar alguns caras que estão morrendo. E eu espero que tenha contratações e que o Dorival, né? O Dorivella, ele conserte e pare de ser teimoso e veja mais como é que o time se comporta mediante esses treinamentos, tá? Voltando aqui, a decisão se deve ao entendimento que o CT oferece infraestrutura de ponta para receber o grupo desse período. 3 campos oficiais, hotel interno, academia equipada e setores de fisiologia e fisioterapia para atender a demanda. Além disso, o clube vem promovendo atualizações no espaço desde o começo do ano, com a construção de uma nova sala de preleção, onde vídeos e análises estáticas e instruções são compartilhadas entre a comissão e o elenco. A expectativa é que o espaço seja finalizado até o fim de julho. Apesar do tempo livre para testes, o clube ainda não definiu se marcará amistosos nesse intervalo. Internamente, a tendência é que ao menos um jogo treino seja realizado e que permitiria até que o Dorival observar os atletas para a reta final da temporada, velho. Continuando, a intertemporada terá cerca de 2 semanas de duração e servirá de momento-chave para a recuperação física, ajustes táticos e também para avaliar jovens da base, que vêm sendo integrados aos poucos aos treinos do elenco principal. A retomada oficial do Corinthians nos gramados acontece no fim de semana, dia 12 e 14 de julho, pela 13ª temporada do Brasileirão. Nossa Senhora! Contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. A data da partida será confirmada pela CBF. Quando todos os times voltar do Mundial, acho que assim, se voltar antes, começa antes. Aí se pelo menos dois chegarem entre a final e a semifinal, né, que vai ter a disputa do 3º lugar. Aí vai adiar. Já começou a movimentação do Mundial. E vamos transmitir o Mundial aqui. Vou fazer radinho de pilha, hein? Vou fazer radinho de pilha, mas vou fazer sem a pretensão de ser muito sério, tá? Querem apostar quanto que o time voltará pior do que já estava. Calma, caralho. Pelo desempenho atual, uma semana já está ótimo. Não é bem assim, mano. O Corinthians tá... o torcedor é muito emocionado, velho. O torcedor acha que tem que ficar treinando na chicotada lá, tal, mano. Não é assim, velho. Nem CLT é assim, velho. Tem que ter um tempo de descanso, mano. Tá louco, velho. Os caras acham que o jogador de futebol... Beleza, ganha pra caralho, mas, pô, é um ser humano também. Então tá aqui, ó. Corinthians define programação de intertemporada durante a paralisação do Mundial de Clubes, tá? Vamos pra próximo aqui. Calma também, a torcida de blog. Nossa, a Gaviões da Fienzo ontem no Twitter tava enlouquecida com essa notícia aqui da folga. Ai, vai dar folga. Não jogam nada, precisam de treinamento. Ai, vai dar um mês de folga. Ai, que absurdo. Vai cagar, velho. O jogador tá na balada, alguém tirar a foto. Ai, o jogador tá na balada. Ai, como é que vai treinar? Vai se fuder, mano. Os caras pagam tanto pra democracia corintiana que Vê se tinha concentração. Vê se tinha treino. Quem escalava era o Sócrates. E ganharam um título só que foi o Paulista. Olha que bosta. Então, começou a saída de jogador do Corinthians. Saiu o Alex Santana, que foi pro Grêmio, né?
que foi pro Grêmio. Eu acredito que foi uma boa contratação pro Grêmio. E agora foi o Giovani. O Giovani que ele e o empresário dele fizeram de tudo pra sair, pra não renovar. Aí a gente queria usar o... A gente não, né? Os técnicos queriam usar o Giovani, mas ele não queria ser usado. Ficou fazendo cu doce. Aí foi desligado, né? O Corinthians revelou e vai ficar sem nada, né? Enfim, né? Pra variar, né? Vai ver, ele vai pra um time e vai deitar. Porque ele não é um jogador ruim, não. Ele não é tão ruim assim, não. Porque a gente tem hoje, ele não é tão ruim, não. Aqui, ó. Pelo meu timão, o Giovani se despede do Corinthians nas redes sociais. Veja a publicação. Puta, esse uniforme é foda, hein? Senti saudade desse uniforme. Puta que o pai. O All Black era muito bom, mano. No último sábado, deixa eu dar uma aumentadinha aqui. No último sábado, o Corinthians acertou a liberação do atacante Giovani e tinha contato com o Timão até o dia 31 de julho de 2025. Sem renovação, a diretoria corintiana acatou o pedido do jovem de 21 anos e aproveitou para a pausa da data FIFA para liberá-lo gratuitamente. O jogador utilizou as redes sociais para se despedir da Fiel. Veja a publicação abaixo. Aqui tá a publicação. Abre aspas pro Giovani. Bom, me despeço desse grande clube que tive o privilégio de ter conseguido realizar um sonho de poder vestir essa camisa tão pesada quanto a do Corinthians. Cheguei com 17 anos com diversos sonhos e ambições para serem alcançados, que através desse clube cheguei a lugares aonde nunca imaginei. Saibam que busquei sempre dar o meu melhor e honrar este manto. Obrigado a todos e quero agradecer aos meus colegas de trabalho, funcionários de diretoria e todas as comissões técnicas, principalmente a fiel torcida. Levarei comigo cada momento que tive através dessa instituição, que é uma grandeza. Muito obrigado, Corinthians, e até logo, completou Giovani. O Timão tinha interesse na renovação do atacante desde os meados de 2024, sem acordo nas negociações. Giovani chegou a ser afastado do elenco, que era comandado pelo então técnico Ramon Dias. Aqui o Ramon Dias acertou. Entretanto, o treinador argentino reentregou os jovens aos treinos. Em 2025, ele voltou aos gramados na vitória de 1-0 contra o Novo Horizontino pela primeira fase do Paulista, distribuindo uma assistência para o gol do Alex Santana. Nossa, esse jogo foi horroroso. Esse jogo a gente transmitiu aqui. Foi horroroso. E foi esse jogo que o Hugo Souza pegou o pênalti. Ramon Dias também utilizou o atacante na derrota do Huracan da Argentina pelo placar de 2-1 no mês de abril. O duelo foi válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana e marcou a despedida do Giovani do Timão depois de 4 anos. Contratado pelo Sub-20, os Filhos do Terrão em 2021 por empréstimo vindo do Capivariano, o Giovani foi comprado pelo Timão em 2022. O clube do Parque São Jorge desembolsou 3 milhões! 3 milhões! Mano, é muito incompetência. Foda-se. É muita incompetência. Você vai lá na porra do Capivariano, contrata o atacante. 3 milhões. O moleque fica 4 anos ganhando salário. Ele deve ter ganhado um salário bem maior do que ele foi contratado. Tá ligado? Aí, não renova, o Corinthians perde e fica por isso mesmo. Cara, mano, parabéns. Puta que o pariu, hein? Meu Deus do céu, mano. 3 milhões, velho. 3 milhões. 3 milhões. Compara um moleque de 17 anos por 3 milhões. Não, vai vingar. Olha que bosta, velho. Tá aqui o... Nossa, velho. Parabéns, hein? Foi 2021. Foi na época do Duílio. Aí, ó. Aí, o melhor presidente do Corinthians já teve aí, ó. Ai, se fuder, velho. Nossa, mano. É revoltante o bagulho desse, velho. É revoltante, mano. O time de... Peraí. Desembolsou 13 milhões. O time do interior ficou com 65%. Ah, mas vai cagar, velho. Pela equipe profissional, participou de 48 jogos, marcou 4 gols, 3 milhões, 4 gols, 65% do Capivariano. Deu uma assistência e conquistou o título do Campeonato Paulista com a participação na reta final de sua formação. O Corinthians ficará com 1,5% de seus direitos econômicos contra o mecanismo de solidariedade da FIFA. Nossa, foi um dos piores negócios que o Corinthians já fez na vida, velho. Parabéns do Willio, velho. Foi 2021, não foi? Foi 700 mil por cada gol, que negócio. Não, parabéns. Parabéns do Willio, parabéns Alessandro, que era da época lá, parabéns aos conselheiros, parabéns. Que negocião, velho, que negocião, tá ligado? Meu Deus do céu. Então tá aqui, ó, Giovani se despede do Corinthians nas redes sociais. Pro meu timão. Agora vem a notícia ruim, hein? Toma, vai tomando. Só vai tomando, e vai tomando. Que alegria essa data foda-se. Não, uma das piores coisas que tem é a data foda-se, tá ligado? Da FIFA. É a pior coisa que tem, tá ligado? Ainda mais pro Brasil, que os caras não querem parar de jeito nenhum, né? Porque tem que ter o jogo na televisão, né? Vamos ler isso aqui, ó. Quem escreveu essa matéria foi a Marina Borges e o Rodrigo Bessoni. Apenas 2 dos 8 jogadores convocados podem estar à disposição do Corinthians contra o Grêmio. O Corinthians volta a campo nessa quinta-feira para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre.
pela 12ª rodada do Brasileirão. A proximidade da partida com o fim da data FIFA, no entanto, impede o técnico Dorival Júnior, que pode contar com apenas dois dos 6 jogadores convocados por suas seleções durante o período. Os únicos nomes com presenças praticamente garantidas, ai meu Deus do céu, é o Hugo Souza, né, da seleção brasileira, e o Romito, que é atacante do Paraguai. Ambos duelarão nesta terça-feira na Neoquímica Arena e poderão seguir viagem para o sul durante com a delegação corintiana. O volante José Martinez, que atua pela Venezuela, é o nome que aparece como dúvida. A seleção venezuelana joga nesta terça-feira no Uruguai, o país que faz fronteira com o Rio Grande do Sul. Ah, vá, sério? E por conta da logística facilitada, há uma chance de que ele consiga se deslocar diretamente para Porto Alegre e esteja à disposição do Dorival. A decisão final dependerá da avaliação física e da logística de viagem após o compromisso de sua equipe nacional. 2 outros convocados, no entanto, tem a presença praticamente descartada. André Carrijo do Peru. Oi, imitei o Peru. E Félix Torres, nossa senhora, disputarão partidas na terça-feira em Lima, capital peruana. A logística é desfavorável, o tempo curto para deslocamento, a recuperação com que a dupla dificilmente reúna condições para entrar em campo. Contra o Grêmio, o Carrilho inclusive chegou a ser desfalque no primeiro jogo contra o Peru por conta da lesão na coxa. O Dorival ficar fazendo essa porra de ponta, aí se machuca. O cara tá velho, tem que ser colocar ele no meio. Agora a situação do Memphis Depay, aquele que a torcida do Flamengo amaria ter um clube, não tem, que não consegue, é ainda mais delicada. O atacante da Holanda, mano, jogou muito contra a Finlândia lá. Em campo na terça-feira diante contra o Malta em solo holandês. Com a distância geográfica, é um pouco tempo de recuperação entre a viagem a partida de quinta-feira. O jogador deve ser ausência na delegação que enfrentará o Grêmio. Meu Deus do céu. Outros também que não deverão ter à disposição é o Felipe Longo. Ai, Felipe Longo. Ui. E o volante Breno Bidão. Aí é foda, Breno Bidão. Mesmo ele rodando, tocando a bola pra trás, ele é importante. Ambos estão no Egito disputando a sub-20. Mano, por que tem essa porra da sub-20? Que desgraça, velho. O último jogo contra a Coreia. O último jogo será contra a Coreia do Sul às 5 horas da tarde em Brasília, desta terça-feira, prejudicando a logística para chegar ao Rio Grande do Sul para a partida do Corinthians. Mano, a CBF é uma bosta. Olha o que ela marca. Olha o que ela faz, velho. Ela marca essas porra e foda-se. Vai ter que ter jogo, foda-se. Ah, não, dane-se, vai ter que ter jogo. Não, dane-se, vai ter que ter jogo, tá ligado? Aí, ó, o Corinthians vai jogar completamente desfalcado. E aí, se perde, a CBF vai dar os pontos de volta? Não, né? Bando de filha da puta. Que tá a lista, ó. Hugo Souza, Ângelo Romero devem jogar. Martinez provavelmente. Aí vem a paulada. Carrillo, Félix Torres, Memphis, Felipe Longo, Breno Bidon não devem jogar. Pariu, viu, mano? Puta que o pariu. O cara é sub-70 e a culpa é do Dorival Júnior. Ah, lógico que é. A tendência é que o Dorival tenha que montar uma equipe com alternativas no meio e ataque, especialmente diante das ausências de nomes como Carrijo, Memphis e Martinez. Além dos lesionados Yuri Alberto, Gustavo Henrique, Ranieri, que são dúvidas. O treinador ganhou 10 dias de preparação durante a pausa da data FIFA para retomar o caminho das vitórias após a sequência de empates sem gols nas últimas rodadas. O Grêmio joga contra o Corinthians antes da pausa da disputa do Mundial de Clubes entre 15 e 13 de julho. Em 15 de junho e 13 de julho. Nesse mês de preparação, o time fará uma intertemporada de férias para a preparação do segundo semestre. Vamos ver os comentários dessa cagada aqui. Todo mundo puto com a CBF. Essas horas eu me pergunto por que esse lixo de CBF não muda o jogo para final de semana que não tem jogo. Pois é, velho. Nossa diretoria é tão competente que ninguém briga para não jogar na quinta. Não tem nem presidente essa porra, velho. Tem nem presidente direito. Mano, a qualquer momento, os caras não se ligam, a qualquer momento o Augusto Melo pode voltar à presidência do Corinthians. Porque tem uma liminar rolando. O Augusto Melo, é muito louco. O Corinthians é bizarro, velho. O Augusto Melo processou o Corinthians para voltar a ser a presidência. Ele pode voltar a ser a presidente. Aí podem caçar essa liminar. Ele pode ser destituído e voltar aos mares estáveis. Ele pode ficar nessa de liminar. Velho. Tomar no cu, velho. O comentário da Chris Keck. Calendário absurdo. Já que nem o Corinthians e o Grêmio vão para o Mundial, por que não pode ser o jogo no domingo? Pois é, velho. Adia essa porra, mano. Não, tem que ter o jogo. Tem que ter o jogo. Se tiver... Mano, é foda, velho. É foda falar isso. Mas se fosse o Andrés... Eu falo assim, não vamos jogar, velho. Vai adiar essa porra. Não vamos jogar, pronto, acabou. Entendeu? Não, vai jogar? Beleza. Esse jogo aqui tem que ter não pode ser esse juiz. Sabe igual o Grêmio fez? Tem que ser assim, velho. É foda, viu? Então aqui, ó, por Maria Borges e Rodrigo Bessoni, apenas 2 dos 8 jogadores convocados poderão estar à disposição do Corinthians contra o Grêmio. Os que vão jogar, tem a certeza que vão jogar, é o Romero e o Hugo Souza, o Breno Bidon, Martinez, Carrijo,
Memphis, que são os titulares mesmo assim, não vão jogar, esquece. Estar defendendo o Andrés, que é aquele voltinho. Não, ó, o Andrés saiu e continuou, velho. A renovação e transparência voltou tudo de novo, velho. E souber rezar reza, eu já falei, velho. Ó, eu concordo com o que o B já falou, mano. Quem é corintiano velho igual nós, mano, mano, tá vendo? É a pior fase que o Corinthians tá. Nem em 2007 era assim, velho. Bom, pra finalizar, né, com essa primeira parte, tá? A live não vai acabar, não. Então, pra finalizar essa primeira parte aqui, velho, vamos falar dele. Cadê o Kenji? Aê, Kenji, o jogador que vocês queriam no Flamengo. Mas não terão. KKKKKKKKKK. Eu tava vendo o jogo, mano. Ele fez gol e deu assistência aí. O negão é foda, velho. Por Maria Borges e Vitor Godoy. Quantos gols faltam para Memphis Depay se tornar o maior artilheiro da Holanda? Memphis Depay deu mais um passo importante rumo à artilharia máxima da história da seleção da Holanda. O atacante do Corinthians balançou as redes na vitória da Laranja Mecânica por 2-0 sobre a Finlândia. Eu sou contra esse bagulho de laranja mecânica. Ai, a laranja mecânica, que não sei o que. O que eles ganharam? É igual no Overwatch. O cara faz 12k de dano, matou 4 e morreu 8. Ah, mas eu fiz 12k de dano. Pô, ganhou porra nenhuma, velho. O suporte curando e matando fez mais do que o cara, velho. Porra. E vamos combinar que naquela época era várzea. Você vai fazer o bagulho da laranja mecânica, hoje tá uma goleada. No último sábado, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, com o gol chegou a 48, mano. 48 gols pela seleção da Holanda, mano. É um número, hein? É um número, hein? Está apenas 2 a 2 de igualar. A 2 de igualar. Percy, caralho! O Van Persie, velho, que ele era com 50 tentos, mano, o Memphis é foda. Que privilégio, mano, a gente ter um jogador desse do Corinthians, mano. Na moral, nessa fase que a gente tá, ter um jogador desse do Corinthians, mano, é só o Corinthians pra fazer isso, velho. Mano, já pararam pra pensar? Vou contextualizar, velho. O segundo jogador que mais fez gol na Holanda está jogando no Corinthians, velho. A Holanda que, tipo, é uma escola forte na Europa, velho. Revela jogadores importantes. Deixou uma marca na história do futebol. O camisa 10 dos caras tá jogando no Corinthians. É bizarro, mano. E o Corinthians nessa fase tudo fudido, velho. Mano, é muito interessante isso, velho. A oportunidade para alcançar a marca histórica pode surgir nessa terça-feira. A seleção holandesa volta em campo para mais um compromisso nas eliminatórias contra a Malta. E caso o Memphis repita os últimos desempenhos, tem a chance de dividir ou até assumir o ranking dos goleadores do país. Caralho, bicho. Que número, velho. Acabou de falar merda da Holanda e agora fica babando. Eu falei do termo laranja mecânica. Não falei que é uma bosta. Falei que a laranja mecânica não significa nada. É igual, a laranja mecânica é igual o Haka, lá da Nova Zelândia. Aquela, faz aquela dança louca lá, quando bota a liga pra fora. Aí, sabe, é da hora ver, tipo, culturalmente é da hora, mas os caras usavam isso numa guerra. Tanto que se fuderam, foram dominados pela Inglaterra, velho. Tá vendo? O Haka não funciona de porra nenhuma, velho. É igual a laranja mecânica. Ah, laranja mecânica. Tá, toma, não ganhou porra nenhuma. Tô mentindo? Aqui, ó. Confira top 10 maiores goleadores da Holanda na história. Vem o Van Persie com 50 gols e 102 jogos, 50 gols. Aí veio o Memphis, caralho, mano. 101 jogos e 48 gols, mano. Aí veio o Huntelaar, que já tá aposentado, não vai passar. O Patrick Kluivert não vai passar, já tá aposentado. Mano, ele passou o Dennis Bergkamp. Caralho, mano. Ele passou o Dennis... O Delay só tem... Mano, gol é gol, velho. Gol é gol. Não tem essa. Ah, isso tem de pênalti, foda-se. O Robin, ó, aposentado. O Faz Wilkes. Quem é esse aqui? Eu não conheço, hein? Nossa, além de estar aposentado, tá morto. Nistelrooy. Cara, ele passou o Nistelrooy, mano. Nossa, mano. Nistelrooy tá velhaco, velho. Olha, o Van Nistelrooy, ele é o atacante mais ruim que eu já vi jogar, mas é o que mais fazia gol, mano. Era impressionante. Abilenstra. Deve ser daqueles velhos lá, tá ligado? Dos anos 30. É isso mesmo, ó. Mas até antes de eu nascer, ó. 85. E o Cruyff. É que o Cruyff ele jogou pouco pela seleção da Holanda. O Cruyff era muito... É muito treteiro, mano. Mas você vê os vídeos do Cruyff, mano. É foda, hein? 50 gols tem o maior. O Van Persie. Fez aquele gol de peixe na Copa do Brasil. Aqui, ó. Continuando. A Holanda entrou em campo com o Memphis entre os titulares e não demorou a abrir o placar. Aos 6 minutos do primeiro tempo, a camisa 10 do Corinthians aproveitou a falha da defesa da finlandesa, colocou a bola na entrada da área e finalizou rasteiro. Vamos ver aqui os comentários. E para os torcedores modinha, o cara aqui é
O cara que fala que o Memphis é ruim, mano, não manja nada de futebol, velho. O negão é pica, velho. É que o problema do Memphis no Corinthians é que ele precisa parar de achar que ele é o herói. O Corinthians é todo mundo por todo mundo. Na hora que ele quer pegar a bola e quer resolver, aí ele zaz, e perde a bola. Aí é foda. Quando ele começa a tocar a bola, distribuir o jogo, mano, que ele sabe fazer isso, aí a pegada é diferente, né? Quantos gols faltam para Memphis se tornar o maior artilheiro da história da Holanda? Pra igualar, falta 1 e pra passar, falta 2, certo? É isso.